Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Danusa Rochinski, para quem não me conhece, né? Eu sou administradora, especialista em gestão e melhoria de processos, tá? E hoje estou, para quem não pegou esse vídeo, tem quem está assistindo ele pela primeira vez, vai reparar que eu estou com a roupa e com o cenário nesse começo e depois vai mudar, porque eu gravei ele antes, mas o iniciozinho, o áudio tinha ficado muito ruim, então eu estou regravando agora, tá? Mas e o que a gente vai falar nesse vídeo? Vamos falar hoje sobre desdobramento de indicadores. E o que é isso? O indicador, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? São as métricas que a gente usa para ver como anda nossos processos, como anda a nossa empresa, né? E o que é o desdobramento desses indicadores? O desdobramento é justamente o mapa que a gente faz quando a gente sai dos objetivos estratégicos da empresa, então é onde nossa empresa quer chegar, e como a gente transforma esse onde ela quer chegar numa coisa prática. Então, através dos desdobramentos e indicadores que a gente transforma os objetivos em prática, né? Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui. Então, o que é o desdobramento dos indicadores? É justamente traduzir os objetivos da empresa em ações práticas que devem ser executadas pelos colaboradores para atingir o resultado esperado, tá? Ou seja, os indicadores eles vão direcionar o comportamento das equipes, então das pessoas que estão trabalhando aí no dia a dia. Então, é através dos indicadores que elas vão ver se elas estão ok, se elas precisam tomar alguma ação, mudar alguma coisa, porque a depender de como isso anda, com os indicadores, como esses dados, né, o que esses dados vão falar para a gente, é que a gente vai ver se as ações que a gente fez tiveram resultado ou não tiveram, se a gente precisa tomar alguma outra ação para atingir o objetivo estratégico da empresa, tá? Eu, como até consultora e mentora, quando eu vou dar uma olhada como é que anda as empresas, eu vejo algumas coisas, tá? Uma das coisas é, principalmente quando a gente não tem esse desdobramento dos indicadores. Então, se você não tem esse desdobramento de indicadores, quais são os problemas que você pode ter? Então, vou escrever aqui, problemas das empresas que não fazem desdobramento de indicadores. Então, os colaboradores não sabem como atuar para atingir as metas. Então, muita gente não tem nem meta, pra você entender. As pessoas vão trabalhando no dia a dia e aí trabalhando e não sabe se tá bom, se tá ruim, se no final do mês é isso aí. Então, na hora que você não faz esse desdobramento, você não tem. Os seus colaboradores não sabem o que fazer, não sabem como. Na verdade, eles vão fazer o trabalho deles, mas se isso tá bom ou não, ninguém sabe, né? E isso pode gerar uma falta de comprometimento. Dos trabalhadores, tá? Dos trabalhadores não, dos seus colaboradores, do pessoal da sua equipe, né? Outro problema é tomadas de decisão desalinhadas com os objetivos estratégicos. Então, se eu não faço esse desdobramento desde o objetivo estratégico da empresa, eu posso estar tomando decisões aqui embaixo que não tem nada a ver. Então, se um dos objetivos estratégicos da minha empresa é redução de custo, eu não posso estar aqui na gerência fazendo planos para aquisição de equipamento para melhoria de performance, entendeu? Vamos trocar todos os computadores para melhorar a performance para ser mais produtivo. Poxa, mas se o meu objetivo é redução de custo, essa redução, essa troca de equipamentos para ganhar produtividade, essa produtividade vai gerar uma redução de custos ou não? Então, na hora que a gente
não tem esse desdobramento de metas, a gente pode ter essas tomadas de decisão desalinhadas com o objetivo da empresa. Outra coisa que a gente vê são as métricas insuficientes para a avaliação do andamento das metas, acompanhamento do processo. A gente vê normalmente, as empresas normalmente, tem empresas que fazem planejamento estratégico, tem empresas que não fazem. Tem empresas que só tem por quê e como elas sobrevivem, eu não sei. Mas tem empresas que não fazem planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um outro assunto, a gente pode fazer um outro vídeo depois. Mas, enfim, tem empresas que trabalham só com meta de resultado. Então, o que acontece quando você trabalha com meta de resultado? Você só sabe que você não atingiu a meta quando você já não atingiu. Então, você não tem essas metas, esse acompanhamento do processo, para você ter uma tomada de decisão em tempo hábil, tá? Então, eu chamo isso de gestão por retrovisor. Engenheiro de obra pronta. Já foi, e aí a pessoa fica reclamando. Porra, já foi. Você não tem mais o que fazer. Tá? Então, e por que tudo isso? Né? Por que esses problemas acontecem? Por que as empresas não desdobram os indicadores se isso causa todos esses problemas? Então, por que os problemas acontecem? Primeira coisa que nem eu falei, tem empresa que não faz planejamento, então empresas sem planejamento estratégico ou com planejamento estratégico, eu chamo de engavetado, que é aquela empresa que viu na internet, então eu estou vendo na internet, eu contratar uma consultoria, a consultora fez que nem eu falei, você precisa fazer planejamento estratégico, mas não explicou para ela não explicou para eles o que é que ele faz com esse planejamento estratégico. Então, o que é que ele faz? Ele junta a equipe dele de gerentes de diretores todo ano, fala, qual é o nosso planejamento estratégico do próximo ano? É esse. Só que morre ali. Então, morreu ali, não teve nenhum desdobramento de meta, de resultado, nem de processo, nem de entrada. E aí, você faz o quê? Você usa esse planejamento estratégico para quê? Para nada. Então, ele fica engavetado, ninguém nunca mais olha na cara dele. Ou seja, ele não serve para nada. E eu pergunto, para fazer assim é melhor nem fazer. É melhor ser que nessas empresas que nem fazem. Por quê? Para que fazer um negócio você não vai usar, né? Então, se sua empresa não tem um planejamento estratégico, ou se você faz para deixar ele arquivado numa pasta no computador e não usar ele para nada, então é a mesma coisa que você não ter. E aí, se esse é seu caso, então você provavelmente vai ter esses problemas, porque você não faz esse desdobramento de metas. Outro ponto. Empresas que têm muitos indicadores ou nenhum indicador. Que sim acontece. Né? Então, se você tem muitos indicadores ou indicadores que dá muito trabalho medir, também não é uma boa, porque ou vai ser uma coisa que vai te dar muito trabalho e eventualmente você vai parar de fazer, porque pode ser que esse trabalho não compense. Então, as pessoas que estão fazendo isso, eventualmente vão parar de fazer isso. Ou se você tem muitos indicadores, termina que você não olha. Ou você olha por olhar, você olha para o número, ok, subiu 10%, ok, desceu 10%. Então, ou fica lá naquele quadro, porque tem que ter gestão visual. Aí bota aquele quadro gigantesco com 1 milhão de indicadores que fica ali de enfeite, porque ninguém olha, né? Ou a empresa que não tem nenhum indicador. E aí também te perguntam como é que essas pessoas gerenciam. Porque, como dizia o sábio Dame, né? O que não é medido não é gerenciado. Então, como é que se gerencia? Se faz gestão de uma empresa sem nenhum indicador? Eu não sei. Mas acontece, tá? Então, tem empresas que não têm nenhum indicador. E o terceiro ponto são as empresas que têm indicadores somente de resultado, que foi mais ou menos isso que eu falei aqui em cima. Então, quando as empresas têm indicadores de resultado, elas estão olhando sempre pelo retrovisor. Por quê? Porque normalmente os indicadores de resultado são mensais. Então, tudo bem, eu tinha que aumentar minha venda em 10% por mês. Minha meta de venda todo mês é de 5 mil vendas, sei lá, 5 mil pedidos. Beleza.
Aí isso é um indicador de resultado, porque é uma saída. A venda é uma saída, né? Eu vou falar mais um pouquinho disso mais pra frente, mas enfim. Então eu tenho que ter 5.000 vendas. O que acontece? No começo do mês eu apuro meu indicador, dou uma olhada e vendi só 4.500. E agora? E agora nada. O mês já acabou, seu indicador já fechou e você já não bateu a meta. Então, na hora que a gente tem indicadores somente de resultado, é isso que eu estava falando antes. Você gerencia olhando pelo retrovisor, porque já passou. Você não tem mais o que fazer, entendeu? A única coisa que você pode fazer é fazer um plano de ação para o mês que vem. Não acontecer novamente, mas também você só vai saber se aconteceu novamente ou não no final do mês que vem, que você também já não vai ter mais tempo hábil para agir. Então, na hora que a gente tem indicadores somente de resultado, a gente não consegue reverter uma realidade ruim no meio do caminho. A gente não tem ação para fazer. Então, quando a gente percebe, quando a gente percebe não, quando a gente tem informação, já acabou. Tá? Então, por isso a importância dos indicadores de processo, porque os indicadores de processo é justamente como você vai acompanhar seu processo no dia a dia para garantir que o de resultado atinja a meta. Então, resumindo, o que são os indicadores, né? Então, qual é a relação dos objetivos estratégicos da empresa para os indicadores? Então, é como se fosse assim, o objetivo estratégico diz onde a empresa quer chegar e o desdobramento de indicadores é o caminho que mostra como chegar nesses objetivos, tá? Então, o objetivo estratégico é o ponto final, onde a empresa quer chegar, e os indicadores é justamente o dia a dia. Então, o dia a dia de como você vai conseguir chegar nesse seu objetivo. Então, não adianta você ter... É aquela história da Alice, né? Na hora que você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então, se você tem só indicadores que não estão alinhados com o objetivo estratégico da empresa, tanto faz. Como é que você sabe se esse indicador é bom ou ruim, né? Essas metas que você está batendo ou não são boas ou ruins. Porque se você não tem onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Ao mesmo tempo, se você só faz o objetivo estratégico e você tem indicadores que não estão alinhados a ele, qual é o sentido nisso, né? Você vai estar dizendo que quer chegar num canto e você vai estar medindo sua performance de coisas que não tem nada a ver com esse canto que você quer chegar. Então, eles precisam estar alinhados para você conseguir atingir seus objetivos, porque eles são o mapa, né, o caminho que você vai fazer com que sua empresa atinja esses objetivos e como é que você alinha os dois através do desdobramento de indicadores, que é o que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Pronto, vamos ver alguns exemplos agora sobre o que acontece quando a gente tem esses descasamentos, né? Quando a gente não tem os indicadores alinhados com a estratégia, que não tem indicadores de processo, então você só desce até um primeiro nível, você não faz o desdobramento completo desses indicadores. O que é que isso pode gerar na prática, né? Então, estou aqui falando de teoria, vamos para a prática. Por exemplo 1, num setor comercial. Vou falar só de serviço, da parte administrativa, office, tá? Não vou entrar nem em fábrica, porque isso eu acho que é até claro, fácil a gente conseguir enxergar. Vou por exemplo, realmente de escritório. Então, no setor comercial, vamos dizer que o objetivo da empresa, é comercial. Vamos lá. O objetivo da empresa é aumentar a receita. Então, nesse semestre, eles querem aumentar a receita deles. Aí, o que é que o setor comercial faz? Ele tem um indicador de volume de venda. Indicador de volume de venda. Então, ele sabe que no mês 1, vendeu 1.000 produtos. No mês 2, vendeu 3.000 produtos. No mês 3, vendeu 5.000 produtos. Mês 3, vendeu 5.000 produtos. Só que ele só tem esse indicador.
Aí eu te pergunto, esse indicador deles consegue estar alinhado com o objetivo de aumentar a receita? Se você só olhar isso aqui, não tá. Sabe por quê? Porque eu não sei quanto foi de faturamento que essa quantidade de produtos me gerou. Então, por exemplo, se para vender 3 mil produtos eu tive que dar 25% de desconto, pode ser que esse faturamento que eu tive com 3 mil produtos, por mais que tenha aumentado a quantidade de venda, não vai aumentar minha receita, né? Então, se eu não tenho um indicador, se ele não tem um indicador, sem indicador, você já sabe quanto eu tomo, né? Tem que ficar bonitinho. Então, sem indicador de percentual médio de descontos ou de faturamento de venda, isso aqui não me diz nada. Então, é aquele negócio, é um indicador que não está alinhado com o objetivo, não tem porque eu vou, não, o meu setor comercial tá massa, olha, do mês 1 para o mês 2, ele triplicou a quantidade de vendas. E se eu tiver desconto, não vou continuar sem atingir meu objetivo. Beleza? Exemplo 1. Exemplo 2. Na área de TI. Vamos dizer que o objetivo é satisfação do cliente. Eu tenho que atender o meu cliente bem, o cliente que liga para o Helpdesk, que está com problema no sistema, ou com problema de internet, ou com problema no computador, quebrou. Meu objetivo é a satisfação do cliente. Então, é um NPS, por exemplo. Tá? Aí, qual é o meu indicador que eu tenho? Indicador. Quantidade de chamados atendidos por mês. Isso quer dizer alguma coisa? Isso aqui, a quantidade de chamados que eu atendi, chamados atendidos, sei lá, então eu posso ter assim, sei lá, percentual de chamados por mês. Então eu pego o abertos dividido, na verdade, atendidos dividido pelos abertos. Aí eu fiz, olha, nosso indicador tá ótimo, a gente está com 98% de atendimento. E só porque você atendeu quer dizer que o seu cliente tá bom? E se você atendeu um negócio que o seu cliente achava que você tinha que atender em 4 horas, você demorou 3 dias para atender. Então, se eu não tenho sem indicador de tempo médio por atendimento, esse indicador daqui não vai me dizer nada em relação ao meu objetivo, que é a satisfação do cliente. Então, se eu tenho só esse, não quer dizer nada. Eu teria que ter esse e esse. Na verdade, eu teria que ter esse. Então, eu tenho um indicador que ele não está de acordo com o objetivo da empresa. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer um exemplo agora de uma área de manutenção. Manutenção civil, então, consertar parede, consertar chão, pintar parede, trocar tomada, consertar coisa quebrada. Manutenção, tá? Vamos dizer que o objetivo da empresa, nesse caso, também é... Na verdade, nesse caso também não. Nesse caso, é a redução de custo. Beleza? E aí, só que aí a área de manutenção, acho que ela não tem nada a ver com esse objetivo, ela não tá nem olhando para esse objetivo, nem sabe que esse objetivo existe. E aí ela tem um indicador lá de chamados atendidos dentro do SLA. Tá? Para quem não sabe, SLA é nível de serviço, sabe? É aqueles acordos. Então, eu tenho que atender o chamado em até 4 horas. E ele está com um indicador bom, ele está com 95% dos chamados atendidos dentro do prazo que ele tem para atender. Então, o cliente dele está até feliz. Só que lembra qual é o objetivo da empresa nesse trimestre, nesse semestre? É redução de custos. Esse indicador me mostra alguma coisa de redução de custo? Não me mostra. Então, eu sei que minha área está atendendo bem, mas e quanto ao objetivo que a empresa tem? Qual é a partezinha que essa área está contribuindo para atingir esse objetivo? Com esse indicador, eu não consigo dizer. Então, se ela não tiver um indicador de, sei lá, custos por manutenção, custo por reparo, vou botar assim, por reparo, devido à falta de manutenção preventiva, aqui eu tenho alguma coisa relacionada com o meu objetivo. Então, vamos dizer que eu sei que nesse mês eu tive
sei lá, 505 mil reais de custo de manutenção porque eu deixei de fazer a manutenção preventiva. No mês que vem eu vou... Meu objetivo é reduzir. Então, no mês que vem eu intensifiquei minha manutenção preventiva e eu reduzi isso para 3 mil. Agora eu tenho um indicador que mostra minha eficiência e que mostra minha eficácia, porque eu estou de acordo com o objetivo. Posso ter esse daqui? Posso, não tem problema nenhum. Até porque se você sua empresa pode ter mais de um objetivo. Se o seu objetivo da empresa for redução de custo e NPS, você vai ter que ter os dois, porque isso aqui mostra a satisfação do cliente e isso aqui mostra a redução de custos. Tudo vai depender do objetivo que sua empresa tem. Beleza? Vamos para um último exemplo. Vou dar mais um. Vamos dizer que vamos falar de hospitais ou clínicas. Vamos dizer que o objetivo dele é de... vou falar de satisfação de cliente também. Vamos falar de objetivo. Aumento de satisfação. Do cliente. Aí, o que é que eu posso ter? Vamos lá. Eu posso ter um indicador de quantidade de pacientes atendidos por dia. Tem a ver com o meu objetivo? Não tem a ver. Se eu tivesse um objetivo de aumento de satisfação e aumento de receitas. Tem a ver com o objetivo? Tem a ver com o aumento de receita. E com satisfação, não. Então, se o meu objetivo forem esses dois, eu vou precisar de um indicador de quantidade de pacientes por dia e vou precisar de um outro indicador de... Posso fazer de NPS, mas a gente vai fazer um outro. Vamos falar... Porque NPS é de resultado, chegarei nisso, tá? Mas eu quero fazer um de processo. Vamos falar de quantidade... percentual, vamos botar assim, percentual de evasão. Quem não sabe o que é evasão é a quantidade de pacientes que chegaram, deram entrada na recepção, por exemplo, e foram esperar e não aguentaram. Esperaram tanto tempo que resolveram ir embora antes de serem atendidos. A gente chama isso de evasão. Então, se meu percentual de evasão está alto, com certeza meu nível de satisfação do cliente não está legal. Não preciso nem fazer um NPS para isso, né? Então, é um ótimo indicador para a gente ver satisfação de cliente, tá? Então, pronto, se eu tenho esses dois objetivos para o período, eu vou precisar desses dois indicadores. Eu preciso de um para um e outro para outro. Ficou claro, gente? Pronto. Agora que eu já dei alguns exemplos, eu quero falar um pouquinho, então, de agora que vocês já entenderam que os indicadores têm que estar de acordo com o objetivo e eles têm que ser desdobrados até o nível operacional, para a gente conseguir ter essa visão, não ficar olhando sempre para o retrovisor. Vamos falar como é que a gente faz isso, né? Vamos à parte prática mesmo. Então, como fazer? Primeiro, eu vou falar de algum... Quer dizer, vou citar, porque não vou me aprofundar em nenhuma dessas metodologias que eu vou falar. Mas existem algumas metodologias. Aqui a gente pode também fazer alguns vídeos específicos sobre cada metodologia mais pra frente. Mas não vou falar delas agora, eu vou falar realmente de uma maneira geral. Então, se você não quiser seguir nenhuma dessa metodologia, dá pra seguir essa maneira, tipo, default padrão geral, que eu vou falar aqui agora. Mas essas metodologias, elas têm coisas parecidas, cada uma com a outra. Na verdade, assim, no contexto geral, as três vão falar essa mesma coisa que eu vou falar hoje, mas cada uma tem um pouquinho de sentido diferente, tá? Um objetivo um pouquinho diferente de cada uma, tá? Que são a BSC, KPIs, OKRs. Esse OKR está bem na moda agora, porque tem a ver com metodologia ágil, Scrum, então, e ela é bem legal mesmo. Inclusive, gosto muito de KPIs. BSC, que eu acho que é a mais teórica, assim, que talvez, principalmente para empresas pequenas, não seja tão legal. Essa aqui é bem prática. Bem prática. Então, gosto muito dela. Posso falar um pouquinho mais dela mais para frente em outro vídeo. Vamos falar agora, que eu te falei, de uma maneira mais geral, tá? O que é que eu quero falar, então? Primeiro que... Deixa eu só consertar isso aqui. Pronto. Primeiro o que? A gente tem todos os indicadores, qualquer indicador que você for desenvolver, ele pode ter 3 dimensões, tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente for falar de indicador são as dimensões. Vocês já me perceberam lá em cima, agora eu vou falar das 3 dimensões. Vão ligando com os exemplos que eu dei, tá? A primeira dimensão é, na verdade, quais são essas 3 dimensões? Qualidade, custo e entrega. Como assim, Danusa? Vamos lá. Indicador de qualidade. Indicador de qualidade é quantidade, então todos esses aqui, percentual de clientes, percentual de evasão, quantidade de vendas. Então, toda vez que eu estou falando em quantidade, ou que eu estou falando em bom ou ruim. Quantidade, bom e ruim. Como assim bom e ruim? Percentual de erros. Então, nem eu falei, volume de vendas, percentual de nota fiscal emitida errada, percentual de devolução. Tudo isso é indicador de qualidade. Beleza? Segundo, custos. Toda vez que a gente fala em dinheiro. Então, custo por reparo devido à falta de manutenção. Se eu quisesse quantificar isso aqui, custo de evasão. Então, custo por reparo devido à falta. Aí vou copiar. Manutenção preventiva. Custo por evasão. Então, cada paciente que não espera e vai embora, quanto que eu estou perdendo com isso? Então, toda vez que a gente transforma essas quantidades em dinheiro, que, querendo ou não, é o que importa, né, no final das coisas. Na verdade, uma das coisas muito importantes, a gente está falando de indicador de custo. E esse é um indicador que a gente nunca vê. Nunca. Eu não sei como é que eu faço para editar isso aqui. Botar em negrito. Ctrl N, será? Não. Ctrl B. Não sei como é que a gente faz para deixar isso em negrito. Enfim, mas queria deixar isso em negrito. Queria pintar de vermelho. Por quê? O que é que a gente mais vê? Indicador de qualidade. A gente vê. E indicador de entrega, que eu vou falar agora. Raramente a gente vê empresa com indicador de custo. O que tem de indicador de custo é indicador financeiro. Tipo, faturamento por mês, percentual de desconto por mês, poucas, mas ainda tem. Agora, o custo do retrabalho, o custo do reparo, raramente a gente vê isso. Quando a gente fala, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente geralmente vê, vou botar um asterisco aqui, geralmente se vê indicadores de custo, resultado. Mas raramente se vê indicadores de custo de processo. Que é justamente o que eu estou falando aqui, tá? Então, isso é uma coisa que eu chamo a atenção. Olhem os seus indicadores. Vocês têm indicador de custo do processo. Custo de retrabalho é um grande indicador, tá? Custo de impressão, custo... Enfim, depende do seu processo. Você deve ter pelo menos um indicador de custo de processo. Você precisa ter, tá? E eu te garanto, se você for ver esses indicadores, você não vai ter nenhum. Depois me volta aqui para ver se eu não perdi, se eu não ganhei essa aposta com você. Então, pronto. Então, eu tenho qualidade, eu tenho custo e eu tenho... Sim, pronto. Porque agora eu tenho de entrega. Toda vez que eu falo de indicador de entrega, eu estou falando de prazo. Tá? Então, pedidos entregues
dentro do prazo, que pode ser quantidade percentual, só de pedidos entregues dentro do prazo, percentual de chamados dentro do SLA. Toda vez que a gente estiver falando de prazo, a gente está falando de um indicador de entrega, beleza? Então, esse também a gente vê. Mas, na verdade, o que a gente mais vê? Qualidade. Depois, entrega, raramente a gente vê de custo sendo indicador de processo, tá? Então, mas o que é que você precisa fazer? Você precisa balancear. Então, cuidado também para não fazer 1 milhão de indicadores, pelo amor de Deus. Mas você precisa ter indicadores das 3 dimensões. Fechou? Beleza. Agora vamos falar de níveis, tá? Porque nos 3 níveis que eu vou falar, você precisa ter indicadores dessas 3 dimensões. Por isso que eu comecei por dimensão. Então, a primeira coisa foram dimensões, a segunda coisa que a gente vai falar são níveis. Então, em níveis, a gente tem estratégico, a gente tem o de resultado, que são, na verdade, táticos, vamos chamar de táticos, vou botar gerenciais, que é nível de média gerência, tá? E a gente tem indicadores de processo, que eu já falei aqui agora um monte de vezes, porque é uma outra coisa que eu sinto muita falta nas empresas. Eles não têm indicadores de processo voltazinho, processo e entrada. Porque entrada é uma coisa que dá tanto problema e ninguém mede. Eu não entendo como ninguém mede, porque é uma coisa que dá muito problema. Então, beleza, tem indicadores estratégicos, indicadores de resultados, que são gerenciais, e de processos e entradas. Processos e entradas. Beleza. O que é cada coisa? Vamos falar um pouquinho de cada um. Indicadores estratégicos. Então, são os indicadores de mais alto nível. Ai, eu ia desenhar agora. Sabe o que eu consigo desenhar? Pronto, vamos falar agora um pouquinho de cada um, tá? Vamos começar pelos estratégicos, tá? Então, vamos dizer... A gente tá aqui assim. Primeira vez que eu tô desenhando, tá? A Fé Maria. Um mouse ainda por cima. Vamos ver se vai prestar. Beleza. Então, a gente tá aqui. Vamos falar dos... Cadê? Estratégicos. Então, eles estão no topinho da pirâmide, tá? Então, o que é que eles são? Eles são os objetivos. Então, é quando a diretoria se junta lá e faz o planejamento estratégico e define os objetivos da organização. Então, eles são os objetivos da organização. E é a partir deles que a gente vai realmente desdobrar todos os outros indicadores, tá? Então, eles têm uma visão... Assim, na teoria, eles têm uma visão mais de longo prazo. Visão de longo prazo. Mas, principalmente o OKR traz muito isso. Eu também não sou muito a favor de indicadores de 5 anos, 3 anos, anual, e olha lá, porque do jeito que andam as coisas aqui, daqui para 2, 3 meses tudo muda, né? Do jeito que andam as coisas hoje em dia. Então, enfim, eles são de longo prazo, mas o que é longo prazo ultimamente tem mudado, tá? Então, isso eu vou botar até um asterisco aqui, porque ele pode ser anual, tá? Mas eu prefiro acompanhar eles numa frequência menor, tá? Então, estratégicos, vamos dizer assim, eles podem ser anuais, semestrais, para mim já é mais interessante, semestral, e trimestral para mim é realmente bem bom, tá? Então eu gosto muito de trabalhar com trimestral, principalmente hoje em dia. Então você faz, na verdade, como é que eu gosto de trabalhar? Você faz um planejamento estratégico para o ano e você quebra esse planejamento estratégico em trimestres. E a cada trimestre você revisita esse planejamento estratégico e vê se ele precisa ser adaptado ou não, beleza? De novo, podemos falar mais de planejamento estratégico em um outro vídeo. Mas enfim, então você começa com isso aqui. Depois a gente vai pro próximo. Vou pintar de outra cor. E aí a gente vai pro... Coisa horrorosa. Pros indicadores de resultado, que eu chamei de gerenciais.
resultado. Aí eu vou deixar, gente, não tô gostando desse negócio desse triângulo, tá muito feio. Vamos fazer assim, ó. Ah, porra, outra coisa, ainda não usa. Vamos apagar isso aqui. Pelo amor de Deus. Sim, eu adoro esse negócio aqui desse mimo, tá? Me aguentem com ele. Muito melhor. Então vamos lá. Então eu tenho os estratégicos de longo prazo, que podem ser anual, semestral. Tá. Vai ficar bonito esse nosso negócio aqui. Pronto. Eu tenho os indicadores de resultado, que são os gerenciais. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse daqui e aí eu divido entre minhas áreas da minha empresa. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Meu indicador de estratégia é de redução de custo. Meu objetivo é reduzir em até 50%, não, 50 não, 30% meu custo nesse trimestre. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou pro de resultado. Beleza, então posso dividir isso do jeito que eu quiser. Então posso dizer assim, que todas as áreas têm que reduzir 30%. Ou vou dividir, uma área tem que reduzir 5%, a outra área vai ter que reduzir 15%, a outra área vai ter que... No final, todas somadas têm que dar isso aqui, tá? Então, quando eu somo todos os de resultado, eles têm que ser igual ao total do meu estratégico. Beleza? Então, eles são gerenciais e eles se referem às entregas das áreas. Então, o que é que minha área vai entregar? E por que eles são gerenciais? Porque quem vai... quem tem posse deles são os gerentes de cada área. Então, é a divisão dos indicadores, das metas, né? Das metas estratégicas pelas áreas da empresa. Por isso que meus indicadores de resultados gerenciais têm que estar conversando com o indicador, que nem eu falei lá em cima. Então, se meu objetivo é reduzir custo, eu preciso ter indicador que meça esse custo, tá? Não adianta ter indicador de quantidade de chamados. Beleza? E como é que eu acompanho ele? Normalmente, mensal, tá? Então, eles são mensais. Vamos pintar ele de azul. E veja que a ideia do pirâmide é por quê? Porque aqui eu vou ter 1, 2, 3. Aqui eu já vou ter mais, porque primeiro que eu já vou ter um por área, né? Que vai corresponder ao de cá. Então, a quantidade de indicadores, conforme a gente vai baixando daqui, tá? Cadê? Vamos botar uma seta cá. De cá. Na hora que eu tô baixando isso aqui, minha quantidade de indicadores vai aumentando, tá? Por isso essa ideia de pirâmide. Então, eu tenho os indicadores estratégicos, eu tenho os indicadores de resultado, que são gerenciais, que somando todos desses de resultado vão gerar meu estratégico, e eu tenho meus indicadores de processo, que é o que eu digo que ninguém tem, tá? Processos e entradas. Então, eu tenho de processos e entradas. Que esses são os indicadores para a sua equipe, tá? Então não adianta seu gerente ficar olhando o resultado no final do mês se durante o mês a sua equipe não sabe se ela precisa melhorar, se ela já tá boa, se ela já atingiu uma meta e pode ficar de boinha, ou se ela tem um bônus que ela vai ganhar se ela ultrapassar essa meta. Então, os indicadores de processo são o que ditam o ritmo de sua equipe, do trabalho de sua equipe durante o mês. Vou pintar ele de que cor? Vou pintar ele de que cor? Vamos pintar ele de roxo. Então, aqui eu tenho meus indicadores de processo e entrada, tá? Para que eles servem? Eles servem para controle e acompanhamento dos processos
no dia a dia. Então, quando eu digo que aqui eu tô olhando pelo retrovisor, eu tô vendo que já passou, aqui não. Aqui eu tô vendo todo dia como é que tá meu desempenho. Opa, cheguei em 10 dias, não tô. 10 dias é metade do. Ou um terço do mês, né? Então, se eu tinha que estar com pelo menos um terço do meu quantitativo alcançado. Tô menos do que isso, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu continuar nesse ritmo, vai chegar ao final do mês eu não conseguir atingir meu indicador de resultado. E, de novo, o que eu estou medindo aqui tem que representar, somando tudo isso aqui, eu tenho que completar os 100% que eu preciso daqui. Porque somando tudo isso aqui, eu tenho que completar os 100% que eu preciso daqui. Fechou? Então, ele serve para eu controlar e acompanhar meu dia a dia. Por quê? Porque se eu precisar tomar alguma ação, eu vou saber que eu tenho que tomar essa ação antes do meu indicador já não ter, da minha meta não ter sido batida. Entenderam? Então, qual é o controle disso aqui? Eu tenho diário. Então, isso aqui é diário. Cadê? Isso é diário. Ou no máximo semanal. Beleza? E por que de entrada, Danusa? Porque você fala de processo de ir de entrada. Porque, de vez em quando, o que atrapalha o meu processo não é nem meu processo em si. É que eu recebo coisa errada. Então, se eu... Como eu já disse lá no vídeo do Cycle, que se você não assistiu, vai lá assistir. Se eu tenho um problema de entrada, se eu recebo coisa bola quadrada, ou eu vou demorar muito mais tempo para consertar essa bola para sair lá do outro lado, ou de vez em quando eu nem consigo. E isso impacta muito. Então, muitas vezes, meu problema de processo não é meu. É porque eu recebo coisa muito errada e eu preciso consertar, tá? Então, na hora que eu consigo medir essas entradas que vêm errada, eu consigo saber onde é que eu tenho que agir. Então, de vez em quando, meu processo não está sendo eficiente, mas não é culpa do meu processo. Eu tenho que agir lá na minha entrada. Eu tenho que bater lá na porta do meu fornecedor interno. Fornecedor, o cara que lança a nota fiscal, olha, você está lançando muita nota errada, olha a quantidade de notas que você está me lançando de errada por mês. Os erros são esses, esses e esses. Como é que a gente faz para consertar? E lembra, o objetivo não é apontar o dedo nele e falar, você está errando. O meu objetivo é sentar com ele e falar, olha, você está errando por causa disso, 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 eu estou conseguindo medir isso. Como é que a gente faz para consertar? Qual é o plano de ação que a gente tem para consertar isso? Tá? Então não é virar para ele e falar, você está fazendo errado, te vira. Fechou? E aí, como é que a gente sabe tudo isso, né? Então, lembrando que 100% desse tem que dar esse, 100% desse tem que dar esse. Fechou? Pronto. Agora que a gente já viu como é que a gente desce até o nível de processos de entradas, eu quero falar um pouquinho mais sobre esses indicadores de processo de entrada. Porque, como eu disse, a maioria das pessoas, das empresas, não tem eles, tá? Então, eu vou fazer um 2.1 aqui sobre processos e entradas. Você que viu meu vídeo do Cypok, eu falei lá algumas vezes que o Cypok é ótimo para fazer indicadores. Por quê? Justamente porque a gente consegue ter essa visão do que é indicador de resultado e do que é indicador de processos e entradas, tá? Por quê? Então vamos lá, voltar para o nosso Cypok. Eu tenho aqui meu Cypok. Para quem não viu o vídeo, vá lá ver o vídeo. E aqui no meu Cypok eu listo meus fornecedores, então área 1, área 2. Eu listo o que cada área me dá de entrada. Então, entrada 1, entrada 2. Eu listo como que meu processo funciona. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eu listo. Não vou dar aula de Cypok agora, tá, gente? Vocês querem aprender a fazer um Cypok, vão assistir meu vídeo de como fazer Cypok. Então, eu tenho só uma saída nesse processo, que é para um cliente. É para um cliente. Como é que eu gosto de fazer? Eu venho aqui embaixo, até encostar todo mundo para lá. Assim, assim, assim. Pronto.
tenho aqui meu site. E aí, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma linha aqui embaixo e aí eu coloco qualidade, custo e entrega. E aí eu vou desenvolver indicadores de qualidade, custo e entrega para cada um desses níveis do site. Beleza? Vou usar todos esses? Não. Isso aí é tipo brainstorm. Você vai desenvolver para todos, mas você vai escolher aqueles que você vai usar, porque você vai escolher o que está de acordo com seus resultados com seus resultados. Desculpa. Você vai escolher, porque aqui você vai ter os indicadores tanto de resultado quanto de processo entrada. E você vai escolher eles de acordo com seus objetivos estratégicos. Fechou? Como assim? Então vamos lá. Vou começar aqui de trás para frente. Então, se eu estou falando de qualidade, lembra, qualidade é quantidade, é percentual de coisa boa ou ruim. Então, eu posso ter aqui percentual de entregas, de saídas, né? Entregas com defeito. Isso é um indicador de resultado. Então, todos os indicadores que tiverem aqui no O, todos os indicadores que tiverem no O, são indicadores de resultado, tá? Então, esse nível é o nível de resultado. Então, todos esses indicadores, que nem esse aqui, é um indicador de resultado. E o que tiver aqui no P e no I são os indicadores de processo e indicadores de entrada. Então, aí como é que eu faço? Beleza. Quais dessas etapas aqui que pode gerar esse meia entrega com defeito? É a etapa 3. Então, se eu tiver muito erro, se eu errar na etapa 3, ele vai me gerar uma saída com defeito. Etapa 1 e etapa 2 é muito difícil de errar. Então, vamos focar na etapa 3. Então, aqui eu vou ter um indicador de percentual de erros na etapa 2. Vou fazer isso com um exemplo na prática, tá? Vou primeiro explicar a teoria, depois a gente vai para a prática. E aí eu vou indo para trás. Então, o que é que pode gerar um erro na etapa 2? Uma informação enviada errado vai me fazer eu fazer esse processamento errado que vai gerar uma saída errada. Então, eu vou ter aqui um percentual de erros na entrada 2. Perceba o seguinte, quanto mais para trás eu for, mais cedo eu pego esse erro. Se eu tenho um indicador de resultado, eu vou pegar esse erro muito provavelmente no meu cliente, quando eu estou entregando para ele. Se eu tenho um indicador de processo, um indicador de entrada, eu pego esse erro. Se eu tenho um indicador de processo, eu pego esse erro durante eu estou processando, que vai me gerar um retrabalho ainda, tá? Mas meu cliente não sabe ainda desse erro. E se eu tenho um indicador de entrada, eu não gero nem retrabalho, porque eu peguei isso antes de eu processar. Então, quanto mais para trás a gente for nessa cadeia, menor seu custo de retrabalho. Então, mais eficiente é o seu processo, porque você vai estar trabalhando, fazendo só a coisa certa. Você não vai fazer nada de errado que você vai ter que reprocessar depois. E seu cliente vai estar muito mais satisfeito, porque ele nem vai saber que teve erro, entendeu? Então, toda vez que a gente tem indicadores no O, nas saídas, são indicadores de resultado, indicadores de P e de I são indicadores de processo. Vocês precisam ter indicadores de processo de entrada, gente. Não existe uma empresa não ter, independente da área, não existe empresa com só indicadores de resultado. Empresa que tem indicador de resultado é empresa mal gerenciada. Fechou? E aí você pode até, inclusive, descer mais. Você pode ter aqui um percentual de erro de entrada por fornecedor. Então, se você tem... Eu sou uma área que eu recebo entrada para fazer um processo, ou então eu recebo da mesma entrada 3 fornecedores diferentes me entregam aquela informação, aquele produto. Mas tem só um que me dá sempre problema. Então, na hora que eu começo a medir isso, começo a mostrar para ele, porra, bicho, olha, eu recebo de você mais 2, mas só você me dá problema. O que é que a gente vai fazer com isso? Né? Vamos consertar isso aí. Então, a gente consegue estratificar por fornecedor também, tá? E essa mesma lógica serve para custo e entrega. Lembrando que custo é isso aqui em dinheiro, então eu posso ver o custo desse meu retrabalho, custo do retrabalho por fornecedor, custo do retrabalho por entrada, o custo, né, que vou ter que refazer isso aqui. E entrega é atraso, então quantidade de saídas entregues em atraso, quantidade de processamentos feitos em atraso, quantidade de entrada. Então, eu estou atrasando por quê? Porque tem alguém me entregando atrasado? Quem é que está me entregando atrasado? Entendeu? Vai andando para trás. Conseguiram entender? Vamos para um exemplo prático.
Então vamos lá, vou pegar o mesmo Cypher que eu usei na aula de Cypher da gente, tá? Pronto. Então na hora que... Vamos pegar aqui aquele exemplo que a gente fez do Cypher, tá? Então, qual é a minha saída? O e-mail do novo colaborador. Então, qual é pode ser meu indicador de qualidade de saída? Quantidade de reclamações de colaboradores por erro no e-mail. É um indicador de saída. Qual é o meu indicador de processo? Percentual de e-mails criados com erro. Qual é o meu indicador de entrada? Percentual de dados do colaborador recebidos errados. Por quê? Porque eu vejo que eu criei errado porque eu recebi o nome dele errado, tá? Então, aí eu posso ver quem é que está me mandando. Vamos dizer que é o RH. Eu tenho minha empresa descentralizada, eu crio e-mail para uma galera do Brasil todo e cada vez não é o RH centralizado que manda, cada vez é um lugar diferente que me manda. Então eu posso ter percentual de e-mails de dados de colaboradores enviados errados por DPO, RH, enfim. Então eu consigo ir andando para trás para eu saber de onde está vindo esse erro. Na hora que eu falo de custo, então, o custo que tudo isso pode envolver, na hora que eu falo de entrega, eu estou falando de percentual de atraso. Então, percentual de e-mails entregues em atraso, percentual de dados recebidos em atraso. Fechou? Ficou claro? Vamos fechar isso aqui, vamos voltar para cá. Então, lembrando, vamos recapitular, a gente precisa sempre ter indicadores desses 3 níveis, qualidade, custo e entrega. A gente precisa ter indicadores de processos e entradas, resultados e estratégicos. Na verdade, é ao contrário, né? Você vai desdobrando do estratégico, você vê o de resultado, e do resultado você vê processos e entradas. Estratégico é definido pela diretoria e a partir daí a gente, usando o site, que a gente define o de resultados de processos e entradas que tenham em consonância com o estratégico. Fechou? Lembrando, eu vou falar isso 1 milhão de vezes. 100% desse tem que dar esse, 100% desse tem que dar esse. Senão, não tem sentido. Lógico que se você pode ter outros. Se você quiser medir, lembra lá que eu falei, eu quero medir quantidade. Mas, de novo, indicadores é que nem amigos, poucos e bons. Se você tem muito, você vai ter um monte que você não vai olhar, tá? Então não adianta ter um quadrilhão de indicadores, porque vai ser um monte de número que você não vai olhar nunca, não vai te servir para nada. Fechou? Não vou falar de metas agora, é um outro assunto que eu falei aqui, mas não vou entrar agora. Mas metas sempre tem que ser smart, tá? A gente também pode fazer um vídeo sobre metas outro dia, mas lembra que toda vez que você botar uma meta, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e atemporal. Vou escrever aqui rapidinho para vocês. Então, metas smart, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Gente, eu tô com frio. Pra quem não sabe, eu tô gravando. O background está diferente. Eu tô em São Paulo, tô gravando. Tô me virando para entregar esse vídeo, para não sair do cronograma. Mas tá um gelo aqui, tô aqui me tremendo de frio. Mas bora lá, vamos terminar esse vídeo. E aí, você vai me perguntar, beleza, Danusa, entendi como faz, entendi tudo. Mas eu quero que você realmente entenda, eu quero que você entenda o porquê que você tem que ter esses indicadores dessa forma que eu estou te dizendo. Qual é o benefício que você vai ter com isso, tá? Então, quais são os benefícios? De novo, devia ter começado com esses benefícios, né? Aquela história, comece pelo porquê. Não comecei, mas eu quero que você entenda o porquê. Você não vai fazer isso que eu estou te mandando porque eu estou falando para você fazer. Você vai fazer por quê? Você vai fazer porque você quer que seus colaboradores saibam exatamente o que você espera deles. Então, cada um entende seu papel para atingir o resultado. Então, quando você tem indicadores de processo, você consegue isso aqui. Você sabe, cada um sabe o que tem que fazer para atingir o resultado final, tá? E isso gera compromisso e engajamento das pessoas que trabalham com você. Eu te garanto que é só isso que você precisa.
Na hora que você tem uma equipe compromissada e engajada, ó, você decola. Além disso, você, como gestor, se você não tem isso, eu não sei como você gerencia. Vou falar bem a verdade, porque não sei. Então, qual é o benefício? Melhorar sua capacidade de gestão, tá? Então, você vai conseguir acompanhar seus processos e resultados. E aí, através disso, você vai tomar decisões mais assertivas, você vai conseguir ter ações mais focadas em resultado. Então, de novo, não sei como é que você gerencia sem isso, tá? Você gerencia no escuro, você vai no chute. E, pelo amor de Deus, que empresa que consegue sobreviver milhões de anos no chute? Não sei, deve ter. Acredito que tenha, mas não façam isso, por favor. Tá? Eu gosto de ajudar vocês, por favor, me ouçam, tá? E, além disso, a gente tem mais um benefício, que é mais agilidade na correção de gargalos e restrições. Isso é assunto para outro dia, para explicar o que é assunto. Menino, eu puxei um monte de gancho de assunto, né? Teremos vários vídeos a partir desse, pode esperar, tá? Mas então, quando a gente consegue, principalmente através dos indicadores de entrada, a gente consegue ver muito os gargalos e as restrições no nosso processo. E aí a gente consegue trabalhar em cima delas. Então, por isso que vocês têm que ter esses indicadores. Não é porque eu tô falando que vocês têm que ter. Beleza? E aí a gente vem... Aí, para encerrar esse vídeo, para fechar ele, eu quero dar algumas dicas para vocês, tá? Vamos lá. Dicas extras. Dicas extras. Dê um incentivo para sua equipe, tá? Para a equipe. Nos atingimentos de metas. Gente, pode ser uma besteirinha, mas faz tanta diferença. Sério, um bônus, uma modificação trimestral. Você vai ter outra equipe com você, te garanto, tá? Então, dica de amigo. Incentivo para a equipe no atingimento de metas, tá? Outro, a proposta de valor. Lembra que a proposta de valor que está na visão do seu cliente. Então, o que é que seu cliente quer? Tem que estar ligado aos objetivos estratégicos da empresa, né? E deve ser o foco. Sempre deve estar. Sempre em foco. Por isso que eu disse, quanto mais para trás a gente estiver indo nos indicadores, mais a gente vai estar entregando valor para o nosso cliente. Porque a gente vai parar de entregar coisa errada, coisa atrasada para ele. Porque a gente está corrigindo na fonte. Então, proposta de valor sempre em foco. Terceiro. Dica de mãe. Indicadores tem que ser fácil de monitorar. Tá? Então, se você arranjar um negócio complicadíssimo para medir, que precisa fazer 1 milhão de planilhas, que não sei quantas pessoas precisam contar na mão, não vai rolar, tá? Você vai fazer 1 mês, 2 meses, depois vai parar de fazer. Tô falando. Então, eles precisam ser fáceis de monitorar. E 4, comunique-se com sua equipe. Não senta sozinho, escreve um monte de indicador e fala, agora eu vou controlar vocês com isso, tá? Converse com eles, explique para eles todos esses benefícios que vocês vão ter. E vocês precisam estar com isso ligado no objetivo da empresa. Eles vão entender, ainda mais se você fizer esse incentivo, tá? Comunique-se com sua equipe. Não vai lá e vai dar uma de eu sou o chefe, vocês vão fazer porque eu quero, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para mim ou aqui embaixo nos comentários. Aproveita para seguir, curtir, comentar, ligar sininho. E nos vemos. Lembrando que o PDF vai estar disponível para vocês baixarem, tá? Vou botar o link aqui, vocês vão lá, acessam e baixam. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!